E falando nessa condição, né, de pó, parece que nessa semana estamos aí com o céu mais carregado, né, praticamente mesmo o CIMEPAR prevendo sol, nos últimos 2, 3 dias, os dias parece que ficam cinzentos, né, parece que o sol não aparece, porém, essa coloração mais escura, em algumas regiões mais alaranjadas, outras mais cinzentas, mostra que temos aí um momento complicado na condição meteorológica, favorecendo então a questão das temperaturas mais elevadas. Por outro lado, né, essa outra camada, ela, com essa poluição, ela piora a qualidade do ar, deixando o ar mais seco. O pessoal já tem dificuldade respiratória, já sente isso com mais facilidade, mas você sente que de fato o ar está mais pesado. Quem nos explica um pouco mais sobre essa condição meteorológica que a gente está vivenciando nesses últimos dias aqui no estado do Paraná e boa parte do sul do Brasil, é o meteorologista aqui do CIMEPAR, o Fernando Mendes, que explica essa chamada de inversão térmica e que causa, né, isso que a gente vem presenciando. Mesmo com a expectativa de temperaturas altas, a gente não vê o céu azul, e sim ele mais cinzento, às vezes mais alaranjado. Vamos comentar um tanto rapidamente sobre a questão meteorológica na baixa atmosfera, especialmente o que representa nessa época outono e inverno em questão muitas vezes de poluição atmosférica, se tratando principalmente de ser uma época em que a gente tem condições muitas vezes de inversão térmica, né? Há uma característica na atmosfera, em relação, partindo da superfície, à medida que a gente se eleva, sobe, a temperatura da atmosfera normalmente ela vai decrescendo, ela diminui. Por quê? Porque a radiação que chega do Sol, a radiação de onda curta, ela chega até a superfície, né, e volta como onda longa. E esse retorno da radiação, né, esse balanço de radiação é que acaba gerando aumento de temperatura, que nos deixa num ambiente mais aquecido. No entanto, nessa época do ano, quando temos algumas situações meteorológicas, como uma massa de ar frio, traz um declínio de temperaturas, e depois temos uma sequência de dias que fica mais estável e as temperaturas diminuem do período noturno até o amanhecer do outro dia, muitas vezes se caracteriza as condições de inversão térmica, que seria um determinado nível acima da superfície, onde esse sinal que é negativo, a temperatura vai diminuindo, em vez de continuar diminuindo, ele aumenta. Então, a gente tem uma parte mais aquecida, isso ocorre por conta da perda radiativa de calor, gerando essa condição de um nível um pouco mais elevado, uma temperatura mais aquecida, e muitas vezes isso restringe os processos de dispersão, né, os processos verticais, né, deslocamento do ar. Nesses casos, principalmente nas áreas urbanas mais concentradas no estado ou mesmo em outros estados, mas nos reportando mais a região do Paraná, quando temos uma certa dispersão de poluentes, às vezes em alguns bairros ou alguns municípios próximos a Curitiba, região metropolitana como um todo, no caso, né, que pode ter uma certa emissão de material particulado ou poeira. O próprio trânsito às vezes favorece isso, dependendo do tipo de pavimentação, enfim. Toda a poeira, partículas pequenas que ficam em suspensão na atmosfera, a gente acaba considerando como um material particulado que foge um pouco daquela que é a composição natural, normal da atmosfera. Nesses casos, essas poeiras, às vezes, elas podem ter componentes que não são tão bons para a saúde, né? Então, como aumenta a concentração devido a essa condição de inversão térmica, né, porque não ocorre a dispersão, muitas vezes favorece justamente isso, a irritação na garganta, causando alguns desconfortos na parte de respiração. Mas é evidente que isso, às vezes, não ocorre apenas em um dia, né? 1 ou 2 dias. No período do inverno, entre outono e inverno, às vezes a gente tem uma sequência de dias mais estáveis em que ocorre esse fenômeno de inversão térmica nessas áreas urbanas, que favorece muitas vezes a dispersão a partir da superfície, seja por qualquer tipo de atividade humana, de material particulado. Então, acaba gerando esse tipo de situação, né? Então, é uma época que a gente, obviamente, tem essa condição de risco aumentado, né, causando esses problemas, às vezes, de doença respiratória, ou potencializando, eu diria que potencializando, porque em nem todas as pessoas vai ocorrer ou ter o mesmo tipo de efeito, né? Isso é um tanto subjetivo. Tem pessoas que conseguem conviver bem com esse tipo de situação, ou pelo menos um período mais longo, outras são muito sensíveis, quem tem alergia, quem tem rinite alérgica, acaba tendo um problema já destacado em poucos dias, às vezes 1 ou 2 dias, né?
Então, a nossa região aqui, ela tem muitas situações em períodos de inverno com situações de inversão térmica, né? Como eu comentei, se nós tivermos uma sequência de dias mais estendido, isso pode sim representar situação mais crítica. Em outros municípios maiores, como Maringá, Londrina, Cascavel, Ponta Grossa, que a gente poderia destacar inicialmente sendo dos maiores municípios, também é uma situação que pode ocorrer, né? À medida que esse tipo de fenômeno se repete, né? E se caracteriza bastante.